Boa noite, pessoal. Essa videoaula eu vou falar sobre uma dúvida que está tendo no resultado da Federação do Tiro Piauí e aproveitando ela para fazer uma videoaula para o pessoal da Shooting House para entender o cálculo, como funciona o IPSC. Para a gente iniciar o cálculo, primeiro nós temos que entender quais são os alvos pontuáveis, né? Que na hora que vem na comanda para que lance no sistema, no caso na súmula. Nós temos o alfa, o charlie e o delta, que pontua, tá? E temos o miss, o no chute e o erro de procedimento, que tira pontos, ok? Então, o alfa, no fator maior e no menor, vale 5 pontos. O charlie, no fator maior e no fator menor, vale 3 pontos, só que no maior ele vale 1 ponto a mais. O delta no menor vale 1 ponto e no fator maior vale 1 ponto a mais, valendo 2 pontos. E o miss, o no chute e o erro de procedimento, a mesma coisa. Para eu saber o meu hit factory, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar o alfa mais o charlie mais o delta e diminuir a soma do miss com o no chute com o erro de procedimento e dividir o tempo de prova, tá ok? Eu vou simular um cálculo aqui para vocês entenderem um pouco. Eu estou simulando aqui uma súmula, que a pessoa fez 10 disparos no alfa, 5 no charlie, 5 no delta. 2 no miss, 2 no no-shoot e 1 erro de procedimento, tendo tempo 5,45. Repare como que fica o cálculo tanto no fator maior como no menor. Então, eu falo que são 10 alvos que ele acertou no alfa, então 10 vezes 5. Repare que no maior e no menor é o mesmo cálculo. Eu falo aqui no briefing que ele teve 5 disparos no charlie. Repare que no fator maior eu estou multiplicando 5 vezes 4, mas no menor eu estou multiplicando 5 vezes 3. E eu tenho 5 disparos no delta. Repare no maior, 5 vezes 2 no maior, e no menor, 5 vezes 1. Menos, agora eu vou somar o miss, no chute e erro de procedimento. Cada disparo acertado no miss, no chute e erro de procedimento é menos 10. Certo? Então, o que eu tenho aqui? 2 vezes 10, 2 vezes 10 e 1 vezes 10, porque está o briefing aqui, tá? Dividido pelo tempo que dá o hit factor. Então, vamos ao resultado. 10 vezes 5, 50. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. Repare que no fator menor deu 10 vezes 5, 50. E como o charlie vale 1 ponto a menos, então ele já ficou com 15 aqui. E no delta ele vale 1 ponto a menos, ele ficou com 5 pontos aqui a menos. Então, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 10, 20. Mais 10, 50. Ok? Que é 50, 50. Divididos pelo tempo. Então, 50 mais 20 mais 10, 80. Aqui essa soma dá 80. Menos os 50, divididos por 5,45, que é 80 menos 50 igual a 30, que eu vou ter um hit factor de 5,5045. Já no fator menor, a soma deu 70. Aqui, 50 mais 15, 65, mais 5, 70. 70 menos 50, 20. 20 divididos pelo tempo, o hit factor 3,6697. Entendeu? Então, repare que o mesmo resultado com fatores maior e menor, ele vai mudar o hit factor. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para se entender, beleza? Mas vamos fazer o seguinte, vamos ao caso, agora mais específico, que não da Federação de Tiro do Piauí, ok? Eu deixei as abas abertas aqui. O questionamento da Federação, repare o seguinte, que eu tenho 3 convidados na prova, beleza? Esse é o resultado geral. Repare que o quarto e o quinto colocado ficou o Marcos, o Ilver e a Jeová, certo? Mas quando eu removo esses 3 pessoas da prova, repare que o resultado muda. A Jeová fica na frente do Ilver, sendo que a Jeová tinha ficado atrás do Ilver. E veja a diferença de pontos aqui, ó. Certo? Mas, mas tá errado. Como que a Jeová, sei lá, ficou na frente do Ilver? Aqui no resultados separados, então vamos aos cálculos, ok? O que eu fiz, pessoal? Eu entrei agora no sistema
e exportei os Verify aqui e fiz um filtro para explicar para vocês, tá? Então, por exemplo, vou pegar a pista 1 aqui. A pista 1 vale 100 pontos. Repare que a Jeová com o resultado geral, ali, sem remover aquelas 3 pessoas, ela teve 63 pontos, certo? E quando eu removo as pessoas, a Jeová ganhou a pista. Por quê? Porque ela ficou em primeiro, tá? Eu vou só recapitular um ponto aqui para ficar um pouco mais claro. Na regra do IPSC, sempre fala o seguinte: qual que é a pontuação máxima da pista? Nesse caso é 100. Repare que com o resultado geral, esse Marcelo acertou todos os pontos pontuáveis, certo? E ele assumiu 100 pontos. Mas a regra da IPSC, o resultado por pista, ele diz o seguinte: a pessoa que melhor que ficou na pista, ele assume a pontuação total da pista, ok? Então, nesse caso aqui do Marcelo, ele foi o campeão da pista. Ele acertou a pontuação máxima da pista e teve o hit factor de 5,1073, tá? Aqui é só questão de casa decimal, pessoal. Deixa eu só devolver um pouco aqui para ficar até igual aqui, para não dar divergência, beleza? Então, reparem, esse aqui eu copiei do site e esse aqui eu fiz o cálculo. Qual o cálculo que eu fiz? Exatamente o cálculo que se recalcula a pontuação da prova do hit factor. Só que eu coloquei em fórmulas aqui para ficar mais fácil, ok? Aqui eu coloquei em formas para bater bem certinho, né? Para a gente pontuar. Então, se a regra da IPSC fala que a pessoa que foi melhor da pista, que teve o melhor hit factor da pista, ela é 100% e assume os pontos, repara a Jeová. A Jeová foi a melhor. Quando eu removo esses 3 convidados da prova, nesse resultado abaixo aqui, repare que o melhor hit factor é da Jeová. Então, a Jeová se transforma em 100% da pista e ela ganha 100 pontos, certo? Quantos pontos ela tinha ganhado anteriormente com o pessoal? Se os convidados estivessem participando do resultado, ela teria ganhado 63 pontos. Quando eu tiro eles, a Jeová recebe 100 pontos. Por quê? Porque ela teve o melhor hit factory, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, às vezes até para melhorar um pouco aí para explicar. O melhor hit factor é o dela. Eu coloquei em ordem decrescente até para ficar mais claro, certo? Então, repare o Marcos. O Marcos tinha feito 56 pontos aqui, ó, pessoal, no resultado dessa pista, na prova. E o Marcos passa a fazer agora 89 pontos. Entendeu? Beleza? Agora vamos para a pista 2. Mesma coisa. A Jeová na pista 2, ela fez 35 pontos. Ok? Só que a pista 2 vale 60 pontos. E quando eu removo esses 3 convidados aqui, a Jeová, que tinha feito 59% do percentual da prova, ela passa a fazer 93, assumindo 53 pontos. Tá, Felipe? Mas como eu sei o percentual dela e para me calcular em pontos? Pessoal, é muito simples. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para a pista 1, onde ela ganhou 100 pontos. Mas, Felipe, como que eu defino os pontos? Primeiro de tudo, pessoal, eu preciso saber qual é o melhor hit factory para eu definir quem é o melhor da pista para assumir a quantidade de pontos. Beleza? Nessa pista aqui vai ficar mais fácil o cálculo. Então, são 100 pontos igual, 100% igual a 100 pontos. Quanto percentual que o Marcos fez sobre a Jeová? 89. Mas como que eu sei? Eu vou pegar o hit factory do Marcos e dividir pelo hit factory da Jeová, para eu saber o percentual. Então, é o seguinte, se o percentual dele deu 89,5615, isso quer dizer em quantidade de ponto quanto? 89,5615, porque está a pontuação em 100, certo? Então, vou repetir, pessoal. Repare que a Jeová aqui, se fizer o cálculo do hit factor dela, ela fez 88 pontos. Mas ela foi a melhor da pista. A melhor.
E a regra da IPSC fala que quem é o melhor da pista assume a totalidade de pontos sendo 100%. Então, por mais que ela fez 88 pontos disparando, e como ela foi a melhor, ela se torna 100% com o total de pontos de 100%. Ok? Então, vamos para a pista 2. Aqui, a Jeová, ela tinha feito 35 pontos, ela passou a fazer 56. Por quê? Porque o melhor da pista, removendo os convidados aqui, os 3, ficou o Fabrício, certo? E o Fabrício tinha feito um hit factor de 2, vamos deixar mais bonitinho aqui, só um minutinho. O Fabrício fez um hit factor de 2,83,62 e a Jeová fez 2,66,16. Então, quem que foi o melhor da pista? O Fabrício. Ele tinha feito quantos pontos? 58. Mas como ele foi o melhor, ele assumiu seu 100% da pista com um total de 60 pontos. Mas qual é o percentual do resultado da Jeová em cima do Fabrício? Eu vou pegar o hit factor de 2,6616 e dividir por 2,83,62 para eu saber o percentual. 93. Ok. Mas 93,84,42 qual é esse percentual que vale de 60 pontos? 56 pontos,3065. Entendeu? Então, repare o seguinte, o Fabrício, que tinha pontuado 37 pontos apenas no geral, passa a pontuar 60. A Jeová, que tinha pontuado apenas 35 pontos, ela passa a pontuar 56. Certo? Então tá, então aqui nós entendemos. E o percentual do geral, pessoal, o que é? Mauro Henrique aqui, ele fez 0,93, então eu vou pegar esse 0,9354 e vou dividir pelo a pessoa melhor da pista para eu saber o percentual. Então aqui é matemática básica, tá? Agora vamos para o resultado geral, certo? Então eu puxei o Wilver, o Marcos e a Jeová por pista. Pista 1, pista 2 e pista 3. Repare o resultado geral. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom. Resultado geral. Marcos 471, Jeová 416,0413 e o Wilver 416,6355. Pessoal, isso aqui tá tudo em fórmula. Eu copiei de todas as planilhas, tá? Então, repare o seguinte. Vamos no resultado geral. Resultado geral... Quanto que o Marco fez? 471. Tá aqui. Quanto que o Wilver fez? 416, a Jeová também, só que de 63,55, uma pequena diferença para a Jeová. 63,55, 0413. Ok? Então, repare que o Wilver aqui, ele ganha por pouco percentual. Certo? Mas, quando o resultado do IPSC, pessoal, é pela soma de pontos. Então, essa aqui foi a pontuação total de cada um. Agora, quando eu te removo os 3, reparem como fica a pontuação de ambos. O Marcos acaba pontuando de 471, o Marcos passa a pontuar 678. Vou olhar no site aqui também. 3696, tá? Que eu já deixei aberto. Ó, tá tudo em fórmula. A Jeová passa a pontuar 601 e o Wilver 598. Ou seja, ele inverte. Por que que inverte, pessoal? Porque o resultado do IPSC final é somado à pontuação por pista. Então, essa diferença dessas 3 pessoas terem saído deu uma diferença gigante. Porque reparem a diferença de uma pontuação da pista 2, da Jeová, que pontuou 35 e passa a pontuar 56. É por isso que ele dá uma diferença de cálculo. Eu já vi isso acontecendo em PSC diversas vezes. Então, é exatamente por isso. Por quê? Porque o resultado é somado por pista. Tá? Então, eu fiz até uma coluna aqui, no geral, eu vou deixar a planilha separado, para vocês verem a diferença. Olha a diferença aqui. A diferença de pontos a mais. Ó, Wilver pontuou 32 pontos a mais na primeira pista.
né? Mas olha as diferenças, ó. Ó, Jeová, na primeira pista, de cara, ela já tem uma diferença de 36, ó. Ela já faz, aqui, ela já, na primeira pista, ela já tem uma diferença de 4 pontos entre os dois, aqui. Entendeu? Então, ele ficou muito uma coisa próxima à outra. Então, ela deve, por ter mudado, ter tirado as 3 pessoas, a pontuação uma hora aumentou, outra hora diminuiu. Porque a pontuação varia por pessoa. Entendeu? Principalmente quando tira uma pessoa, primeiro, segundo e terceiro colocado do ranking, como é o caso aqui. Vai acontecer isso, tá? Então, o cálculo está correto. A Jeová fica atrás do Ilver no resultado geral com os convidados, mas removendo os convidados, ela acaba invertendo, ela acaba ficando com 3 pontos a mais que o Ilver, tá? Eu espero que tenha sido claro, tá? E é assim que faz um cálculo de PSC, tá? Eu coloquei todas as pistas aqui e eu vou deixar o arquivo disponível para vocês também, tá? Vale lembrar uma coisa, que alguns resultados vocês viram negativo. Quando vira negativo, é igual a 0, tá? Então, não tem resultado negativo no IPSC. Nesse caso, que está menos 0,264, ele é negativo, tá ok?